vamos apresentar o programa A Hora da Restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Eu lhe convido para lermos a palavra de nosso Senhor Jesus para a nossa orientação e edificação espiritual. Texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18 a seguir, e onde nos diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e prezado amigo, o nosso amado irmão Mateus tomou nota deste importante mandamento, desta ordem, desta comissão divina de Deus para o seu povo. O Senhor Jesus havia ressuscitado e apareceu para eles e deu-lhes uma ordem maravilhosa, porque o Senhor Jesus veio para trazer vida abundante, para trazer o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus. Ele veio para trazer alegria, ele veio para que o homem tenha sentido na sua vida, saiba para onde está indo. Ele veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos. Ele veio para trazer esta oportunidade, esta boa nova gloriosa de salvação. E agora, depois de anunciar a sua palavra no seu ministério terrenal, sendo morto pelos nossos pecados, ressuscitado ao terceiro dia, aparece aos seus discípulos e diz aqui que ele falou para eles: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Que maravilha nós podemos anunciar Jesus, porque Jesus é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É uma felicidade nossa, uma alegria muito grande, porque nós não anunciamos nada, não anunciamos nenhuma placa, nenhuma religião, nenhuma igreja, porque tudo neste mundo é relativo, mas nós anunciamos Jesus Cristo, o Deus absoluto, fiel, verdadeiro, glorioso, grande obra em poder, que pelo seu nome temos recebido o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue temos purificado a nossa alma dos pecados, e temos alegria em dividir com os amigos. Eu tenho este ponto como ponto principal da igreja. A maior missão da igreja, em tudo que a igreja pode fazer na terra, o melhor é poder falar para você que nos assiste que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo escreve o nome no livro da vida eterna, que Jesus Cristo faz isto por amor à alma do ser humano. Aqui ele diz assim: portanto, ide, e a igreja tem ido. Desde aqueles dias a igreja tem ido por todo lado e por toda parte se ouve falar do Evangelho do Senhor. Mas aqui ele diz: ide e ensinai todas as nações.
A igreja do primeiro século tinha que ir e também tinha que ensinar. E ela praticou o que o Senhor Jesus mandou. Começou anunciando a palavra do Evangelho, começou anunciando o poder regenerador do Senhor. Diz a palavra no livro de Atos que o Espírito Santo cooperava com eles. E com muitos sinais, maravilhas, prodígios, a igreja ia avançando. E nós vamos olhar aqui na palavra, todos os batismos daqueles que criam no Evangelho eram realizados no nome do Senhor Jesus. Hoje, para alguns parece estranho falar em batismo no nome do Senhor Jesus, mas não é estranho para aquele que examina as Escrituras. Porque nas Escrituras são vários textos que nos mostram que o batismo foi realizado no nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nome de família. Quando nascemos, recebemos o nome da nossa família. Temos um prenome, que normalmente chamamos de nome, mas temos o nome, que é o nome da família. O nome da família que nos torna participantes da família e, portanto, herdeiros daquela família. E aqui o Senhor Jesus, nesse texto, diz: ensinai todas as nações, batizando-as em nome. Muitas pessoas estão confundidas, porque repetem o que está escrito sem compreensão, sem entender o que o Senhor Jesus está falando. Se Ele está dizendo para batizar em nome do Pai, qual é o nome do Pai? Eu sou pai, mas eu não me chamo pai. E se o meu filho for até no armazém perto de casa, pegar alguma coisa para marcar no meu nome, ele se marca no nome do meu pai. O dono do armazém ou da venda logo eu pergunto: mas qual é o nome do seu pai? Ele não vira lá e abre a gaveta, pega uma caderneta e marca lá em nome do pai. Se ele escrever em nome do pai, de quem que ele vai receber? Mas ele pergunta qual o nome do pai, e aí coloca lá. Se eu fosse na venda pedir alguma coisa em nome do meu filho, ele se marca no nome do meu filho. Da mesma forma, o dono não vai escrever em nome do filho, ele vai perguntar: mas qual o nome do seu filho? E aí ele vai e anota o nome, para ele poder receber. Jesus diz aqui para batizar no nome do Pai, não é para batizar no título ou nos títulos, Pai, Filho, Espírito Santo. Pai é um título dado a quem tem filho, filho é um título dado à pessoa quando nasce. Se fosse assim, não precisava de ninguém receber nome, ficava todos somos filhos, pronto. Todos somos filhos, mas qual é o nome? Qual o filho? Qual pai? Em nome do Espírito Santo, ele diz aqui. Mas quem é o Espírito Santo e qual o nome do Espírito Santo? Isso que precisa ser compreendido, porque a Bíblia traz isso para nossa orientação. Tanto é que o apóstolo Pedro, no capítulo 2, aqui do livro de Atos, capítulo 2, versículo 32, e adiante, lá no 42 ele fala com mais ênfase. Olha como é importante. Você que já conhece da palavra de Deus, reflita, pensa mais, irmão. O apóstolo havia acabado de receber a graça, o Espírito Santo derramado de uma forma gloriosa. Línguas de fogo foram vistas sobre a cabeça de cada um deles, e eles falavam noutras línguas. E houve um alvoroço em Jerusalém de uma forma estrondosa, e a multidão que estava ali para a festa do Pentecostes correu para ver o que estava acontecendo no cenáculo. E perguntaram: esse povo está embriagado? E o apóstolo Pedro, diz a palavra que ele, cheio do Espírito Santo, se levantou e começou a ensinar a respeito de Jesus.
Mas ele diz: o que vocês estão vendo não é embriaguez, ninguém está embriagado, é a terceira hora do dia. Isto que vocês estão vendo é cumprimento da profecia de Joel. O Espírito Santo é que foi derramado. E ali estavam todos os apóstolos, porque o Senhor Jesus havia dito ficar em Jerusalém, até do alto ser revestido do poder de Deus. Onde estava Mateus? Estava ali. E Pedro levantou cheio do poder de Deus e disse: varões e irmãos, quando eles então quebrantaram o coração, como muitos têm se quebrantado ao ouvir a voz do Evangelho, e você que se quebrantou para o Evangelho e também deve fazer ou tem feito essa pergunta: o que farei para ser salvo? O que faremos, varões e irmãos, para herdar a salvação, para ter direito na salvação? E Pedro respondeu, como também o nosso irmão Lucas anotou no livro de Atos. Ele anotou aqui no livro de Atos que a resposta que foi dada pelo servo de Deus foi esta, no versículo 37 e 38. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ou perdão, que esse é o texto de Lucas 24, que ele disse: ide, e que em seu nome se pregasse o arrependimento. Lucas 24, 47. Mas o 37 aqui do livro de Atos: ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Que faremos? O que você vai fazer? O que deve fazer a pessoa que arrepende dos seus pecados? O que deve fazer aquele que quer salvação? O apóstolo, cheio do Espírito Santo, e disse-lhes: Pedro, arrependei-vos, mude de vida, façam uma conversão, deixe de praticar o que estáis praticando, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porventura, o Espírito Santo que estava na vida de Pedro estava em conflito com Cristo? Poderia o Senhor Jesus ter conflito aqui? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Jesus. O Senhor Jesus disse: agora eu estou convosco, depois eu estarei em vós. Ele é o Consolador. Como ele poderia se contradizer? Mas ele não falou para ir batizando, remedando, repetindo uma fórmula ou repetindo títulos, mas ele mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro, que compreendia, e agora, porque o Espírito Santo fora derramado sobre ele, ele teve os olhos abertos para ter a revelação gloriosa da unidade de Deus, para saber que o Pai, Isaías já falara lá no Velho Testamento, o profeta messiânico, ele já havia dito que Jesus é o Pai da eternidade, lá no capítulo 9, no versículo 6. Então Pedro não teve dúvida. Qual é o nome do Pai? O nome do Pai é Jesus. O próprio Jesus diz assim: eu vim em nome de meu Pai. Pai, ele diz lá, manifestei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Como homem ele era o filho, mas naquela carne preparada, aquele corpo no ventre de Maria, ali habitava, diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, no versículo 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então quem é o Pai? E o apóstolo Paulo escreve assim: e Deus, a divindade, estava na carne. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Não havia reconciliação do mundo com o Pai que ficara no céu. Não havia reconciliação com o Pai que se tornara homem, que se manifestara ali como homem, para ser conhecido como filho do homem, como filho de Deus, para poder fazer a união entre Deus e o homem, para poder remir, para poder oferecer a si mesmo em resgate da nossa alma. Então, certamente o nosso irmão Pedro aqui não estava errado.
nem equivocado. E por isso que Lucas não fala, Mateus, que havia anotado, não falou nada. Se Pedro tivesse equivocado, certamente Mateus diria: olha, não é assim. Vocês estão falando para batizar no nome de Jesus, mas olha lá, eu anotei lá. Mas Mateus certamente falou: eu anotei, porque Jesus falou. Mas o que Jesus falou, o que significa? Nome do Pai é Jesus, nome do Filho é Jesus, nome do Espírito Santo é Jesus, porque são três grandes manifestações de um único e eterno Deus, que é uma só pessoa e que tem um só nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Você, querido amigo e irmão, você não encontra nas Escrituras nenhum outro nome, não há outro nome. Deus é título, Jeová é título, e você encontra tantos títulos. E se você for batizar então nos títulos de Jesus, vai ficar título para trás, porque só alguns títulos. Mas se você batizar no nome, não ficou nenhum título para trás. Jesus é o nome. Pedro diz isso aqui no capítulo 4 de Atos, no versículo 12. Ele diz: em nenhum outro há salvação. Nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós só podemos ser salvos no nome de Jesus. Eu fico pensando por que tem tanta gente que resiste ao nome de Jesus. Por quê? Se o nome de Jesus é tão precioso, é poderoso, é no nome de Jesus que oramos, é no nome de Jesus que expulsamos demônio, é no nome de Jesus que as pessoas são curadas, é no nome de Jesus que anunciamos este evangelho, é no nome de Jesus que as vidas são transformadas. Por que na hora de batizar negar o nome de Jesus? Quando a palavra de Deus é enfática: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque nenhum outro nome foi dado entre os céus e a terra pelo qual nós podemos receber a salvação. E aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim: os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Havia uns irmãos que não haviam ainda recebido o preenchimento do Espírito Santo, o que normalmente a gente fala em batismo no Espírito Santo, porque sobre eles, sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então a igreja fazia batismo de que jeito? Se quando aqui o evangelho chegou em Samaria e encontrou uns irmãos, e eles já eram batizados no nome de Jesus, porque essa era a prática da igreja. E essa foi a prática da igreja, pelo menos até no concílio de Niceia, quando criou o credo romano da Trindade, e a partir daí então começou a ter dificuldade, mas até então o batismo sempre foi realizado no nome de Jesus. E nesse tempo do fim, que Deus chama a igreja para a restauração, chama as vidas para a restauração, Ele restaura a sua palavra na vida da igreja e revela hoje o seu nome precioso e poderoso, revela a si mesmo para a sua noiva, Jesus Cristo, o nome que tem poder. Apóstolo Pedro, lá no capítulo 10, ele vai na casa de Cornélio, porque o anjo do Senhor apareceu para Cornélio e mandou que buscasse o apóstolo Pedro, e eles foram buscar. E quando ele chegou, o Espírito Santo foi derramado. Quando ele ministrava a palavra, falava do poder de Jesus, do evangelho, do sangue do Senhor, da redenção. E quando o Espírito Santo foi derramado, ainda que Pedro estava pensando em pregar para os judeus, e esses eram gentios, já era fora da nação de Israel, mas Pedro perguntou: pode porventura alguém negar água para esses que receberam o Espírito Santo como nós? Que maravilha! Receberam o Espírito Santo. Então o que precisava agora? Serem batizados. Por isso o versículo 48, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles,
por mais alguns dias, mandou que fossem batizados no nome do Senhor. Então esse é o nome que tem poder, que salva, que cura e que liberta. Diz a palavra também que o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem, ele passando em Éfeso, encontrou ali alguns discípulos que haviam seguido João e havia sido batizado por João. E ele então travou conversa com eles e começou a explicar a respeito do Evangelho. E João havia dito para crer naquele que havia de vir, e eles criam e eles estavam esperando. Mas diz aqui a palavra que o apóstolo Paulo perguntou para eles e disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Atos 19, 2. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? O batismo que vocês tiveram. E eles disseram: batismo de João. João não invocou nem o nome. João batizou falando para crer naquele que havia de vir. Não fazia batismo. O batismo de João não é o batismo que Jesus mandou fazer. O batismo que Jesus mandou fazer foi no seu nome, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram, eles, aqueles que ouviram, que deram crédito, aqueles que estavam ali que ouviram, alguém diz: não, os outros foram batizados, eles não foram. Não, veja a palavra: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo também batizava em nome do Senhor Jesus. E você precisa ser batizado no nome do Senhor Jesus para pertencer à igreja que Paulo pertencia. E ele diz aqui: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E eram ao todo, todos eles, o total, uns 12 varões. Todos ali receberam o nome do Senhor Jesus. Faça isso você também. Ouça a palavra de Deus. Se arrependa se você precisa se arrepender. Se você porventura já creu como esses creram e só não invocou o nome do Senhor Jesus, então invoca o nome do Senhor Jesus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nos diz a palavra da profecia. Que o Senhor Jesus abençoe o seu coração e a sua vida. Eu quero orar com você.